Hace poco fui al Congreso de Diseño Participativo y me llamó la atención cuántos diseñadores e investigadores brasileros están haciendo cosas interesantes. Pensé, quiero conocer más lo que pasa en Brasil en relación a la investigación en diseño. A veces estamos tan cerca, pero tan lejos. Cerca geográficamente, pero lejos cuando no sabemos qué está pasando. En esta serie de educación en diseño, espero poner más cerca a algunos educadores que trabajan usando conceptos e ideas parecidas, pero en diferentes lugares del mundo. Por eso, en este episodio, charlamos con Denise Dantas, profesora e investigadora en diseño en San Pablo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bom, meu nome é Denise Dantas, eu sou designer, arquiteta e professora da FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. ¿Y cómo es esto que sos diseñadora y arquitecta? ¿Estudiaste las dos cosas? Sim, eu fiz arquitetura primeiro na FAU, em São Paulo, Brasil, e depois eu fiz design, industrial design, na Escola Politécnica de Design, em Milano, lá nos anos 90. ¿Y ahora cuál es tu investigación como profesora? Eu faço pesquisa na área de design centrado no usuário, basicamente, né? E a gente tem um grupo de pesquisa que chama Design em Ação. Trabalhamos bastante com design aplicado, pesquisa aplicada. Me encanta esto del diseño y acción porque es un poco como el pensamiento de diseño, ¿no? O sea, como esto de hacer investigación-acción. Sim, é bem nesse sentido. A gente trabalha bastante com, claro, aportes teóricos, que são importantes, né? Temos também pesquisas teóricas e bibliográficas, mas o mais importante que a gente está fazendo no momento é tentar dar soluções rápidas para situações sociais por meio do design, né? Que envolve pesquisa e projeto. Então, esse tem sido o nosso trabalho mais recente. Esas soluciones que ustedes aportan son de alguna manera algunas hipótesis de trabajo. Sim, são algumas hipóteses de trabalho e algumas estão já em processos de teste, né, prototipagem, experimentação, outras ainda são mais conceituais, entrarão em experimentação mais para frente, algumas foram feitas durante esse processo da pandemia, dando soluções rápidas a situações emergentes. Então, a gente está trabalhando nessas três frentes, né? Eu digo nós, porque temos outros colegas nesse grupo. ¿Y me contás alguna concreta? ¿Alguna o algunas que te gusten más, que te parezca? Bueno, mira, con esto te lo explico. Bom, eu vou contar para você uma que está mais avançada. A gente fez um projeto muito interessante, que começou faz mais de um ano, para os sistemas agroflorestais no interior do estado de São Paulo, né? Então, fizemos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, e eles têm um projeto muito interessante, né, de implantação de sistemas agroflorestais em várias regiões do estado de São Paulo. E esse projeto ele tem uma oficina com os agricultores, né? A maior parte das pessoas que integram esse projeto são agricultores familiares. Então, não tem exatamente uma instrução, uma boa compreensão, tem baixa escolaridade. Então, eles precisam fazer com que esses agricultores se engajem nos projetos das agroflorestas. E, para isso, eles fazem algumas oficinas, né, para que cada sistema agroflorestal ele seja mais adequado às habilidades daquela família, né, para que a pessoa realmente consiga plantar e manter o sistema, porque a agrofloresta é um sistema que demora muitos anos para ficar totalmente formado. E qual era o problema de design, né, que nós enfrentamos nessa proposta? Quando eles fazem as oficinas, eles não têm uma maneira eficiente de registrar o que vai ser efetivamente essa agrofloresta. Então, os agricultores não conseguem implementar. E aí nós fizemos várias
entrevistas com um dos nossos alunos e fizemos um produto que é usado numa oficina de agrofloresta. Né? Então, a gente vai lá com o produto, vai com os técnicos, com as famílias, e esse produto é um produto tridimensional, né? Que é quase um brinquedo, que propõe que as pessoas possam manusear as espécies, né, as plantinhas, enfim, e desenhar tridimensionalmente como vai ficar o seu sistema de agrofloresta. Então, ele teve uma aceitação super boa, porque ele vai permitir que as pessoas acompanhem o sistema e consigam entender como esse sistema vai funcionar. Né? E a gente está agora finalizando para fazer os próximos testes. Vamos fazer uma leva piloto, né, de 20 kits. O sea, ¿en qué lo ayuda? Es un objeto tridimensional esto que diseñaron. É um objeto tridimensional, exatamente, que foi desenhado. É um objeto tridimensional que parece um brinquedo. Sí. Como se as pessoas tivessem peças de Playmobil, para fazer um exemplo. E elas vão montando a sua própria agrofloresta. Ok. O sea que cada uno tiene eso en su territorio. Exatamente. E aí, uma vez que monte durante essa atividade, a pessoa pode ficar com o kit, né, e saber o que ela tem que fazer na sua terra para conseguir chegar dentro da proposta do sistema agroflorestal, que é uma questão muito importante. Eles faziam a oficina, e aí depois a pessoa ia para a casa dela e tentava plantar, e não tinha nenhum registro do que aconteceu nessa oficina. O sea que les sirve para documentar qué es lo que está pasando en su territorio. Exatamente. E é um produto simples de ser feito, ele tem baixo custo, ele tem um potencial grande para melhorar a implementação dos sistemas agroflorestais. ¿Cuánto fue desarrollado conjuntamente con los agricultores? ¿Cómo fue la colaboración? Então, nós fizemos primeiro as entrevistas com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, das empresas parceiras. Depois nós fomos até 2 comunidades que têm sistemas agroflorestais e fizemos algumas oficinas com os agricultores levando os produtos. E aí fizemos entrevistas, filmamos as oficinas e depois voltamos, melhoramos o produto e fizemos mais uma oficina com os técnicos. Né? E agora a gente está finalizando já a proposta e teve muita aceitação exatamente porque materializa, né, uma situação que para eles era muito subjetiva. Né? Eles não conseguiam entender na prática como eles precisariam plantar. E esse produto, sendo tridimensional e sendo de fácil uso, qualquer pessoa consegue fazer o sistema. Perfecto. ¿Y esto se hizo con alumnos de qué grado? O sea, ¿son alumnos de grado, de maestría, son investigadores? Nesse caso, era um aluno de graduação, né, o último ano de design. ¿De diseño industrial? Sim, de desenho industrial, sim. Ok. ¿Y un solo alumno lo hizo? Esse sim, esse projeto especificamente sim, foi um aluno só. Wow. Una cosa que vos sé que estuviste hablando sobre la relación entre el diseño centrado en el sujeto y la responsabilidad social. ¿Cómo es esta relación? Porque a gente imagina que o design, né, sempre tenha sido uma atividade centrada na necessidade das pessoas. Mas, na realidade, se a gente for examinar do ponto de vista histórico, até, né, um pouco mais recentemente, o design, muitas vezes, ele está associado às necessidades das empresas, né, às necessidades da indústria, de facilitar o processo. Então, muitas vezes, a gente esquece que, na essência, o design deveria sempre estar voltado para a questão da responsabilidade social, atendendo não de uma maneira eletiva as pessoas com alto poder aquisitivo, mas de uma maneira democrática. Todas as pessoas da população deveriam ter acesso a bons produtos de design. ¿Y eso cómo lo materializan en la educación que dan en tu universidad? Então, nós temos muitos projetos que são voltados às comunidades. Né? Quando eu falo comunidades, eu estou dizendo pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, ou projetos que envolvem questões de responsabilidade social mesmo, como, por exemplo,
minimização do racismo, que já estávamos tratando antes disso ser tema de mídia, ou produtos para crianças com deficiência, ou jogos que facilitem o aprendizado, enfim. Temos muitos projetos que tratam a questão da responsabilidade social na essência da própria proposta. Y también tenés una investigación en relación a los materiales, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante que también esa investigación de materiales vos la considerás como una manera de hacer innovación social. É porque muitas vezes a gente percebe que há uma dificuldade dos designers em fazer a especificação correta de materiais. E existe no mercado uma série de bibliotecas de materiais online que são feitas por assinatura e você tem que pagar, e são de outros países. Então, muitas vezes você, além de não ter como pagar essas bibliotecas, os materiais que estão disponíveis a gente não consegue usar no Brasil. Então, a ideia da pesquisa de materiais é trabalhar de uma maneira criativa os materiais e disponibilizar também informações de materiais que tenham no Brasil, para que os designers possam ter acesso a essa informação de uma maneira gratuita, né? E desse modo também desenvolver a indústria local e estimular o desenvolvimento de materiais brasileiros, né? E dentro desse projeto a gente tem algumas oficinas de materiais experimentais que a gente trabalha dentro da perspectiva do It Yourself Materials, trabalhando fibras brasileiras ou materiais a partir de resíduos, enfim, né? Buscando um pouco melhorar a información sobre materiales para los designers. O sea que hicieron una biblioteca virtual que como de alguna manera puede servir a cualquier diseñador, ingeniero, a cualquiera que esté buscando información sobre materiales brasileros. Exatamente. É um projeto que está em constante evolução, né? A gente vai colocando no ar aos poucos, e a gente tem alguns convênios com outros parceiros em outros países para também melhorar um pouco a troca de informações e as maneiras de organizar esses materiais. Claro. Supongo que también tienen que colaborar con las bibliotecas internacionales. Sim, a gente tem uma parceria com a Materioteca do Politécnico de Milão, que foi o nosso parceiro inicial. Temos também uma parceria para a implantação de um sistema de materioteca na Universidade Autônoma Metropolitana do México e outras parcerias no Brasil, em outras universidades brasileiras, mas o objetivo principal é difundir informação, né? Então, é um sistema aberto, gratuito, que pode ser acessado por qualquer pessoa, as empresas mandam os materiais para nós disponibilizamos e ficamos imaginando, né, que as pessoas possam criativamente usar esses materiais. Temos também a divulgação de materiais de pesquisa, né? Então, se tem um pesquisador que fez um material, ele pode mandar para a gente e a gente disponibiliza também no site. ¿Y esta base de datos online la hicieron como un proyecto de investigación o fue una iniciativa de los alumnos? ¿Cómo es que aparece este proyecto? Não, esse projeto ele foi feito como um projeto de pesquisa, né, com essas parcerias internacionais, como eu falei para você, e ele continua, né, como um projeto de extensão, que a gente chama aqui no Brasil, né, ou seja, ele tem o objetivo de, além de fazer a produção de conhecimento, dar acesso à comunidade aos conhecimentos produzidos pela universidade. Ele vai um pouco mais devagar do que a gente gostaria, né, eu gostaria de já ter mais amostras online, mas a gente também tem tido algumas restrições orçamentárias no país, digamos assim, né, para poder tocar esses projetos. Então, a gente nunca desiste, a gente vai colocando devagar, a gente não para, né? Y decime una cosa, me habías comentado que tenías un proyecto muy interesante en relación a la pandemia y que son estas soluciones sociales que aparecen rápidamente con un tema específico. Esse projeto da pandemia, ele é um projeto que chama Design for Emergency, ele é um projeto internacional e a gente está coordenando a versão brasileira, né? Ele é um projeto
que está rodando atualmente em 11 países, e ele tem várias etapas, né? A primeira etapa, a gente participou da coleta de informações, então rodou um questionário, e a gente está tentando entender como as pessoas se sentiram dentro desse momento tão difícil de isolamento social. E a partir dos resultados desse questionário, que são colocados também online no site Design for Emergency, a gente vai entrar agora na fase de projetos, né? Então, a gente tem um desafio, que chama Desafio Internacional, Design for Emergency, Semeando Ideias, e esse desafio, ele chama designers a propor soluções rápidas a partir das informações levantadas na pesquisa. Ele está rodando agora, vai ficar no ar até 15 de julho. Disculpame que te pregunte, pero siempre me interesa, viene un socio internacional, viene esta parcería internacional que les propone el proyecto, pero ¿cómo hacen para hacer la colaboración con los alumnos? O sea, ¿cómo los ponen en acción? Então, esse projeto, ele conta com a colaboração só dos alunos de pós-graduação, né, do pós-grado, maestria e doutorado, que participam com a gente na parte, né, de divulgação da pesquisa, de elaboração das análises, e na parte agora de divulgação também, elaboração de propostas para o Semeando Ideias. Esse não teve participação dos alunos de graduação, somente alunos de mestrado e doutorado. En esta charla, Denise nos cuenta sobre la colaboración que hicieron con el Ministerio del Medio Ambiente. Ella nos cuenta sobre este trabajo como educadora. Y esto me abre para contar que colaboro con 2 universidades finlandesas como cliente. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos de la universidad diseñan para las organizaciones donde trabajo. Cuando trabajaba en el Servicio Nacional de Inmigración, en Migri, hicimos 4 trabajos en colaboración con universidades. Y ahora estoy planeando una colaboración entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Aalto. En general suceden porque se acercan a mí y me invitan a ser un cliente para una materia. Después de haber trabajado en estas 2 universidades, mis colegas me conocen. Me explican qué tipo de cosas enseñan y yo busco dentro de lo que estamos haciendo un desafío que se ajuste a lo que la materia necesita. Y los resultados pueden ser variados. Con algunos profesores y materias seguimos colaborando e incluso iniciamos nosotros proyectos pidiéndoles cosas. Y con otros no, porque el resultado de lo que hicieron los alumnos estaba muy alejado de lo que sería posible implementar. Y nosotros, si invertimos tiempo, queremos tener resultados que de alguna manera nos sirva, aunque sea para pensar de alguna manera diferente lo que estamos pensando. Creo que cuando se pide una colaboración es importante escuchar lo que necesitamos. A veces nos pasó que nos usan solo como inspiración para un tema, pero no estudian bien cuál es el alcance de nuestra acción. O sea que nos propusieron cosas que no tienen nada que ver con los servicios que nuestra organización puede ofrecer. Por un lado, es interesante la tarea desde la perspectiva de ser un cliente de un grupo de estudiantes y de una materia. Y por otro, es una manera de traer diseño a la organización. Hago de bisagra entre la universidad y la organización donde trabajo, facilitando que haya más proyectos de diseño hechos por otros. Porque cuando otros explican diseño y lo presentan en mi organización, aumenta el entendimiento de cuál es el valor del diseño. Y con eso las posibilidades también para nuestro grupo, de abrirnos puertas y crear áreas de intervención. Sigamos escuchando a Denise. ¿Cómo te parece que se va a desarrollar la educación en diseño en el futuro? ¿Para dónde te parece que vamos a ir? Olha, acho que esse momento agora, né, ele vai ser muito paradigmático, porque a gente vai precisar realmente rever várias questões, né? Eu acho que o design se mostrou muito essencial para propor soluções nesse momento de pandemia, e eu acho que a educação, ela precisa se mobilizar nesse sentido também, de engajamento dos alunos, né, de inserção de ferramentas digitais,
de descoberta de novos modos de aproximação com os sujeitos, né? Porque a gente, dentro do design centrado no usuário, a gente está muito acostumado a ir lá, entrevistar pessoalmente, fazer observação participante, filmar, fazer teste de protótipo. E agora a gente está nessa dificuldade aqui, né, de fazer tudo à distância. E eu acho que algumas dessas questões elas vão acabar sendo incorporadas definitivamente no ensino, mas eu acho que outras são difíceis de serem substituídas, né? A relação presencial, eu acho que vai continuar. ¿Pero te parece que vamos a estar invitando a más gente a dar clases de otros países, por ejemplo? Com certeza, eu acho que isso foi uma porta que se abriu e que vai facilitar muito o intercâmbio internacional, né? Porque a gente sempre imaginava que as mediações digitais não seriam tão eficientes, e elas têm se mostrado bastante eficientes. Então, acho que colaborações internacionais, eventos internacionais online, eu acho que todos esses aportes à educação vão só melhorar a qualidade da formação dos alunos. ¿Y vos qué te ves haciendo en el futuro? ¿Cómo te gustaría? Si vamos a ser bien utópicos ahora. Eu vou ser muito sincera com você, eu sou entusiasta das tecnologias digitais, mas eu gostaria de continuar mantendo contato presencial com os meus alunos. Eu acho essencial essa troca presencial, principalmente nos cursos que eu dou aula, né, que é de design de produto, mas eu sou bastante otimista em relação à incorporação das ferramentas digitais. E eu gostaria muito de estar fazendo outros projetos que melhorem a vida das pessoas, que tenham um impacto social, cada vez mais projetos, talvez eu chamo de projetos para as minorias, né, que são aqueles projetos que a gente faz porque nenhuma empresa tem interesse em fazer, né? Então, esses são os meus projetos dos sonhos, aqueles que ajudam as pessoas, mas que não têm tanto interesse comercial. Então, é nisso que eu gostaria de trabalhar nos próximos anos. Ok, ¿tenés alguno en mente? ¿Hay algo especial que decís, bueno, esto me gustaría moverlo? Olha, eu trabalho muito com projetos para pessoas com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência ou de desabilidade, né? Então, eu gostaria de continuar trabalhando nesses projetos para pessoas com deficiência visual ou para crianças com múltiplas deficiências. Esses projetos, eles geralmente têm um grande grau de dificuldade, uma necessidade, né, de pesquisa complexa, e é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. ¿Qué es lo que te atrae de esto de trabajar con gente con necesidades especiales? Porque eu acho que o design pode trazer mais qualidade de vida para as famílias, para as próprias pessoas. Eu acho que o design pode propor produtos mais baratos, eu acho que soluções mais acessíveis, mais compartilháveis, né? Então, eu acredito mesmo que o design possa ser uma ferramenta de inclusão para essas pessoas no mundo, né? E eu acho que me anima a trabalhar, por exemplo, com algumas órteses simples para as crianças que têm múltipla deficiência usarem na escola, para poderem pintar, ou então trabalhar com o meu aluno de doutorado, por exemplo, em sistemas de audionavegação para pessoas com deficiência visual terem autonomia para andar na cidade sozinhas. Então, acho que esses desafios, eles mobilizam a minha pesquisa. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te parece inspirador? Olha, sempre o que me inspira sempre, que eu leio e releio muitas vezes, é Ítalo Calvino, que eu adoro, principalmente Cidades Invisíveis, e eu acho que Ítalo Calvino traz muito na sua essência a parte mais sutil das pessoas, e eu acho que é lá que o design deve chegar, né? Não só numa questão mais utilitária, de fazer funcionar, claro, tem que fazer, mas eu acho que entender os medos das pessoas e o quanto isso pode trazer as pessoas para o protagonismo de suas próprias vidas, né? Isso que tem me inspirado ultimamente. E eu gosto muito também dos autores mais clássicos do design, né? Gibbon Sipe, que é um autor que
publica bastante no Brasil, apesar de ele não ser brasileiro, e Ezio Manzini também é outro autor que me inspira bastante. Eu gosto muito dos textos desses autores, que trazem muita reflexão. Sí, bueno, Ezio Manzini habla mucho de el diseño para la innovación social, ¿no? Sim, sim, bastante, e propostas de aspectos de co-design, aspectos do design mais engajado, né? Um design um pouco mais democrático. Hace poco participé de una conferencia de diseño participativo y una cosa que me llamó mucho la atención es que en la mayor parte de los brasileros hablaban de diseño y antropología. Y es evidente que, o sea, venía un brasilero y tocaba el tema, y venía el segundo y lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil con el diseño y la antropología? ¿Por qué hablan todos de eso? Eu acho que todos têm falado bastante disso, porque é uma vertente de pesquisa que no Brasil tem ficado mais forte nos últimos anos, principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas não é a única vertente. Talvez os que foram para esse congresso sejam todos dessa mesma linha, né? Mas é uma linha importante, né? Que tomou bastante força no Brasil nos últimos anos. Está bien. A mí me dio esa sensación, pero obviamente no tengo un panorama sobre la educación en Brasil en general. Não, é uma coisa mais específica, né? Assim, o Brasil tem muitas linhas, muitas abordagens, digamos assim, diferentes para pesquisa em design. ¿Y cuáles son esos múltiples abordajes? El tuyo ya lo conocemos, es el diseño centrado en el usuario para la innovación social. ¿Hay otro tipo de investigaciones o de líneas de investigación muy fuertes en el Brasil? Por exemplo, a gente tem uma linha forte agora, que é design e engenharia, né? Então, são várias interfaces de aplicações da engenharia dentro do campo do design. A gente tem essa linha de materiais, que tem outros professores que fazem, né? Materiais para o design, é uma linha também não super forte, mas também que está presente em vários estados. A gente tem ergonomia, que é uma linha de pesquisa bem forte no Brasil. A gente tem dentro do design visual a linha de design da informação, né? Então, uma linha forte, e também a gente tem uma linha de pesquisa bem expressiva em memória gráfica brasileira. Isso as que eu estou lembrando assim rapidamente, né? A gente tem algumas linhas novas que estão emergindo agora, como design para a saúde, tem sido uma linha com bastante produção nesses momentos de Covid, né? Pero ¿hay maestrías de diseño para la salud, por ejemplo, en Brasil? Não, porque quase todas as maestrias no Brasil são design. Nenhuma delas é específica, entendeu? Você tem linhas de pesquisa dentro das maestrias, mas você não tem mestrados específicos. Tem alguns mestrados acadêmicos, mas profissionais, eles estão começando há alguns anos só, que são mais específicos, mais voltados para a pesquisa aplicada. Nos mestrados acadêmicos, geralmente você tem mestrado em design, doutorado em design, e cada programa pode ter diferentes linhas de pesquisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, no nosso programa, processos e linguagens, que fala um pouco dos processos de design, né? Tanto produtivos quanto processos criativos, e você tem a questão do estudo das linguagens do design. E aí tem outra linha de pesquisa, que é a teoria história do design, né, que trabalha mais com os aspectos, digamos, de ensino, de história, enfim, aspectos teóricos do design. No nosso caso, do nosso programa, né, da FAUSP. Ok. O sea que hay algunas que tienen como una línea más histórica y otras que tienen una línea más de acción, de investigación-acción. Exatamente. E aí, dentro de cada universidade, você pode ter, por exemplo, como você falou, alguns professores que trabalham mais numa linha de design e antropologia, ou alguns colegas nossos trabalham na linha de design ergonômico, né? Então, pega mais essa parte das pesquisas de ergonomia, e outros trabalham mais na questão mesmo expressiva do design, né? A relação do design com o artesanato, design com a questão da linguagem gráfica, né? E alguns trabalham na questão mesmo dos aspectos históricos do design, tipografia, a questão da memória, pesquisa histórica.
Bueno, te agradezco muchísimo por la entrevista. Denise habla de dar acceso a comunidades de conocimiento a partir de crear un repositorio de materiales. Pero no es un repositorio que crea solo un grupo de investigación o una universidad, sino que son proyectos internacionales. En este caso, colaboran con México e Italia. De estos proyectos necesitamos más. Porque cuando creamos un repositorio con otros, estamos definiendo la taxonomía, las maneras de clasificar el material y haciéndolo sistemático y consistente, entendible y accesible, no solo por diseñadores de un país, sino de varios. Y a veces estos proyectos pasan desapercibidos, porque tenemos el prejuicio que los archivos o los repositorios son aburridos. Sin embargo, para los diseñadores, un repositorio de materiales bien hecho, incluyendo los productos regionales y los procesos de fabricación locales que permiten esos materiales, son una herramienta súper potente. Queremos diseñarla bien y en colaboración. Estas colaboraciones e intercambios internacionales mejoran la calidad de la educación en diseño, nos dice Denise. Y tenemos que poner más esfuerzo en generarlos, en mapear posibles actores para estas colaboraciones y buscar activamente financiación que nos permita colaborar más allá de las fronteras disciplinarias, de países, de maneras de entender el mundo. Si queremos diversidad en la educación de diseñadores, empezar a pensar cómo diseñamos servicios como estos repositorios y contenidos en colaboración es un buen principio. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñodiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.